Amados, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos da CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar a lição de número 2, que trata com o tema A Mordomia do Corpo. Hoje nós vamos tratar essa lição com base na leitura bíblica em classe, de acordo com 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13 ao 20. Os objetivos da aula é o seguinte: explanar sobre a dimensão material do corpo e a dimensão espiritual do corpo e fazer uma relação da mordomia do corpo com exatamente a espiritualidade no culto racional. Então, veja aí os tópicos. No tópico de número 1, a formação maravilhosa do corpo, dentro do aspecto da dimensão material do corpo. No tópico de número 2, nós vamos tratar da dimensão espiritual do corpo, falando a respeito do corpo do pecado, da casa terrestre, os tipos, na tipologia, o que o corpo está trazendo um significado espiritual. E, finalizando, nós vamos falar sobre o tópico de número 3, onde nós vamos tratar o culto racional e a mordomia do corpo. Nós dividimos esta aula em duas partes. A primeira parte será postada no YouTube e é exatamente a metade da aula. Nós vamos falar até o tópico de número 2, chegando na metade do tópico, onde nós trataremos sobre os pecados contra o corpo. E nós vamos continuar esta aula, na aula extra, falando sobre homossexualidade, transexualidade, a santificação do corpo, indo até o tópico de número 3. Então, nós dividimos a aula em duas aulas, uma postada no YouTube e a outra parte você estuda comigo pelo Zap. Então, como participar? No final, eu vou deixar o nosso Zap. Queridos amados irmãos, vejamos. De acordo com a nossa lição, que vai tratar sobre a dimensão, exatamente, e a formação do corpo espiritual, que fala exatamente da origem, quando Deus disse, façamos o homem, Gênesis 1 e 26, os versículos que vão ser usados, está na nossa lição, todos os versículos que a gente vai usar. Então vamos aí. Deus formou o homem do pó da terra. E a formação do homem já mostra um padrão divino na sua criação. Quando Deus disse o seguinte, façamos o homem conforme a imagem e semelhança. Então o homem, ele tem imagem, certo? E semelhança de Deus. Vamos já estudar. Então Adão foi formado a partir da imagem. Que imagem é essa? Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, fala de quê? Um primogênito. Quem é o primogênito? A imagem. Só que essa imagem aqui não é Adão. Adão foi criado aqui, conforme esta imagem aqui. Então, o primogênito de toda a criação é a imagem. Veja o texto com cuidado. O qual é a imagem de Deus, porque Deus é Espírito, João 4 e 24. Quem é a imagem de Deus? Invisível. Jesus no corpo. Então, esse corpo é a imagem de Colossenses 1 e 15. Como ele é o primogênito de toda a criação, então ele foi projetado primeiro antes do céu, Gênesis 1 e 1, e antes da terra. Então, houve um projeto de uma imagem perfeita, aonde? No coração da divindade. Então, Deus, ele, primeiramente, primogênito de toda a criação, pensou em fazer o quê? Uma imagem. De quê? De homem. Por quê? Porque seria a futura habitação de Cristo, da divindade, Colossenses 2 e 9, de toda a plenitude da divindade. Então, era exatamente no corpo a imagem perfeita
de Deus. Então, dessa forma, a imagem representaria o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, conforme Romanos 1:23, Deus, ele rejeita todas as espécies de imagem feita pela mente humana. Deus não aceita imagem de quadrúpede, de aves, de homens, nenhuma outra criatura. Só Deus, ele fez uma só, única imagem perfeita para revelar-se ao mundo na plenitude dos tempos. Por quê? Porque Deus é Espírito, João 4:24. Sendo ele Espírito, ele tem Espírito e ele tem alma. Deus disse, a minha alma não tem prazer naquele homem perverso. Então, Deus tem alma, Deus também tem Espírito. Então, Deus, nesse particular, ele só tinha duas partes. Então, é chamado de dicotomia. Então, Deus era dicótomo. Faltava uma parte para fazer o quê? A tricotomia, de acordo com o que está escrito em João, capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne. Então, faltava o corpo. Está em Hebreus, certo? Capítulo 10, versículo 5, corpo me preparaste. Então, havia na mente de Deus para fazer os homens antes de fazer o primeiro Adão. Deus fez uma imagem para ser o segundo Adão. Então, esta imagem que seria o segundo Adão, certo? Foi primeiro do que o primeiro Adão. Então, o primeiro estava no Éden, era uma cópia, de acordo com Hebreus 8:5, lá, quando Deus ordenou para Moisés fazer o tabernáculo, Deus disse o seguinte, faz conforme o modelo que você viste no monte. Então, o corpo de Adão, formado no Éden, era um tabernáculo, por quê? Porque ele tinha o espírito, uma alma e um corpo, representando o átrio, lugar santo e santíssimo. Então, a parte da imagem de Colossenses 1:15, que seria criado na mente de Deus, certo? Ainda não feito homem, mas já projetado dentro exatamente de Deus, este projeto, que seria um corpo, ok? Este corpo também teria espírito, alma e corpo, porque seria um homem perfeito na terra. Então vejamos, Adão foi feito a partir do corpo de Jesus, que havia sido projetado na eternidade. Aqui está a realidade do projeto do corpo de Jesus. Quando eu falo da imagem, estou falando do corpo de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele sempre existiu na parte espiritual. Jesus sempre teve o espírito, sempre teve alma, porque ele estava no coração ou no seio do Pai. João 1:18. Ele é o verbo. João 1, versículo 1. Então, ele estando no coração, no seio do Pai, conforme João 1:18, então, ele já tinha uma alma, ele já tinha um corpo. Então, veja aí, ó. Jesus tendo a alma e tendo um espírito, porque Deus é espírito e Jesus sempre foi Deus, João 1:1. Então, o que é que estava faltando para a revelação? Um corpo. Um corpo me preparaste. Ok? Para quê? Para que fosse visível, palpável, visto, audível, falado. Então, Deus haveria de se revelar ao homem por meio de Jesus. Hebreus 1, versículo 11, 1, que seria o seu próprio filho. Então, veja, meus queridos, Deus protegeu o corpo de Jesus por toda essa eternidade. Deus protegeu o corpo de Jesus exatamente desde Gênesis 3:15, ó,
Gênesis 3:15, até a concepção da semente da mulher, que nasceria exatamente um menino profetizado por Isaías, capítulo 7, verso 14. O menino se nos deu. Então, veja, meus queridos, esta imagem, Deus protegeu, é da sua particularidade, guarda ela para revelar-se através da encarnação no futuro. Então, Deus sempre teve a sua parte espiritual, certo? Que é eterna. João 4:24. Então, Deus, ele tem alma e tem um espírito vivificante. O espírito que ressuscita mortos. Então, Deus, ele só tinha duas partes, sendo chamado. Deus é espírito e ele também diz, a minha alma. Então, Deus tem duas partes. Era necessário o quê? Um corpo, para haver o quê? No próprio Deus, a tricotomia. Porque o homem é feito à imagem e semelhança, sendo o homem tricotomia. Então, para Deus ser tricótomo, uma vez que era dicótomo, Deus precisou revelar-se aos homens, somando com a natureza humana, trazendo o corpo. Então, somando espírito, alma e corpo. Então, Deus agora, por meio de Jesus, era tricótomo. Então, meus queridos, a natureza humana, certo? Ela é composta, de acordo com a lição, ela é composta de homem espiritual, ou homem interior, melhor falando, e homem exterior. Então, explicando essas duas partes, o que quer dizer na Bíblia homem interior e homem exterior? Vamos lá? Fazendo o desenho. No desenho, nós temos a constituição de um homem ou de uma mulher. Ó, o homem é formado por espírito humano, alma e corpo. O homem interior, o homem exterior. Por que o homem interior? Porque a parte espiritual é chamado de homem interior. A parte física do corpo é chamado de homem exterior. Ok? Quando a Bíblia diz o homem interior, a parte espiritual. Quando a Bíblia diz homem exterior, a parte física. Então, veja que essa parte de homem interior e de homem exterior, da qual o homem foi composto, de acordo com Romanos, capítulo 7, versículo 22, exatamente é onde nós vamos estudar a dimensão espiritual dessa parte do homem exterior com a parte do homem exterior. Então, na formação do homem lá atrás, quando Deus soprou, exatamente, houve um sopro, esse sopro divino, certo? O espírito de vida. Então, veio exatamente sobre o barro, o pó, ok? Então, veio a parte 1, somando com a parte 2, resultando-se na parte 3, porque o homem foi feito o quê? Alma vivente. Então, na combinação do sopro, juntando com o pó, deu-se uma alma. O que é água? O que é a palavra água? Água que bebemos. Então, é a junção de quê? De dois gases, 1 e 2. Quando eu somo o gás oxigênio com o gás hidrogênio, que é o H2O, eu tenho a formação de quê? De um composto chamado água. Então, a água é a formação ou a união de dois elementos químicos. H2O é o oxigênio mais hidrogênio, dá origem à água. Na formação do homem, eu tenho o sopro, ok? E tenho a parte do pó.
somando-se, dando-se um resultado, assim como a água. Porque a água, veja aqui, ó, quando o homem passou a ser alma vivente, veja, ó, o homem passou a ser o quê? Uma alma vivente, ó, tá aqui a alma vivente, a tricotomia. Então o homem, ele tinha quantos por cento de água? Ó, 70% de água. De acordo com a lição, o homem foi feito no seu corpo com 70% de água, mostrando a união dos dois elementos, espiritual com pó físico, fazendo com que houvesse uma criação de uma alma dentro do interior do homem. Glória a Deus. Então vamos lá. Então, quando Deus fez o homem conforme a sua imagem, a sua imagem é exatamente a maquete, ok? Que estava preparada antes da fundação do mundo. Então há uma maquete lá, que é exatamente um corpo que será revelado na terra, que é o corpo de Cristo antes da encarnação. Deus já fez o projeto na sua mente, Colossenses 1:15. Então, esta aqui seria a maquete para ser usada, para ser formada quem? Uma na terra, chamado Adão. Então, Adão seria um tipo, uma forma, um modelo daquela que havia sido projetado por Deus, chamado de um corpo original, perfeito, nunca pecou, porque era o corpo de Jesus. Quando a Bíblia diz que ele é o primogênito de toda a criação, Colossenses 1:15, está dito no texto, a imagem. Coloque isso na sua mente. A imagem é física, ela nunca é espiritual. Por isso que quando Deus se revelou na terra, está escrito que é a imagem do Deus invisível. Que imagem é essa? O corpo físico, visível, tangível, palpável, visto. Então vejamos. Jesus assumiu o corpo humano e elevou esse corpo para ser uma vestimenta da divindade. Por quê? Porque Deus, ele vai falar conosco através do corpo. Porque Paulo diz, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, se Deus fala conosco através de Jesus, o mediador, então, o homem chamado Jesus, que ressuscitou dos mortos, elevou o seu próprio corpo exatamente à direita da majestade da divindade, sendo a comunicação conosco, levando nós até Deus pela comunhão, certo? A fim de que os homens pudessem ser atraídos, ter comunicação e levar os homens a ver as coisas da semelhança da eternidade. O que é isso? É que todo o ser humano que crê em Cristo, que foi formado pelo novo e vivo caminho, tendo uma nova criação, porque Romanos 8:1 ao 3 diz que nós somos nova criatura, e sendo novas criaturas, nós deixamos o velho Adão, que estávamos nele, porque está escrito em Gênesis capítulo 5, versículo 1 e 2, que nós estamos em Adão, todos nós, porque somente Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando Adão pecou e gerou filhos, já gerou segundo a sua semelhança, já gerou segundo a sua imagem. Então, Deus enviou a original imagem perfeita para que nós fôssemos resgatados, saíssemos do corpo do Adão e viesse ao corpo de Jesus. Glória a Deus. Isso aqui é mordomia. Nós estamos estudando a parte da mordomia. A lição vai tratar da criação do corpo de uma forma maravilhosa
Isto pode sim, com certeza, ser mostrado de uma forma física. Deus, ao criar o ser humano, ele criou com todos os detalhes, fazendo os ossos desde a eternidade. Já no projeto, Deus fez os nervos, o coração. Deus fez exatamente o quê? Todas as glândulas que estão inseridas no ser humano, essas que nos fazem ir ao banheiro, tomar banho. Então Deus foi fazendo o olho, Deus foi fazendo a mente, Deus foi fazendo todos os sensores, porque o homem é corporal. Então essa parte do homem, tendo ouvido, é sensor, o olho é um sensor, o nariz é um sensor, a boca é um sensor. Então tudo isso é sensorial. A mão também é um sensor. Então o corpo físico é um corpo sensorial, que tem contato com este mundo. Então Deus, ele, conforme diz a sua palavra, nos fez um tabernáculo. E sendo nós um tabernáculo, Deus vem até aqui, ó, o lugar santíssimo. O homem, a sua própria alma, ele vem até o lugar chamado lugar santo. O mundo é que fica do lado de fora, tendo contato com o átrio, que é o corpo. Então, só o sumo sacerdote poderia adentrar no lugar santíssimo. O homem é o sacerdote que vem até o lugar santo. E o mundo, ele só pode ir até o lugar chamado átrio. Veja aqui o tabernáculo no corpo, na tricotomia humana. Então, meus queridos, vamos continuar? A estrutura do corpo humano. A estrutura do corpo humano. De acordo com a lição, Deus fez macho e fêmea. Macho e fêmea os criou, segundo a sua imagem e semelhança. Veja, essa parte aí, da imagem e semelhança, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Então nós temos, quando Deus fez o macho e a fêmea, Deus fez para quê? Para que houvesse o princípio da ética. Porque não são macho e fêmea, ok? Macho e fêmea. Então aqui vai haver o quê? Reprodução. Então, nós temos o que aqui? O macho e a fêmea. Então vai dar perpetuidade a gerações, ok? O macho e a fêmea, o princípio da ética. Que princípio da ética é esse? Da moralidade humana, do ser moral. Então, nós vemos esse princípio que vai levar o homem a respeitar a si mesmo, ele sendo macho, e respeitar ela a si próprio, sendo ela fêmea, para que haja o quê? A procriação, reprodução, que haja uma geração futura. Então Deus fez macho e fêmea, princípio da ética já feito aqui, ó, na criação do homem, macho, e da mulher, fêmea. Então, veja que a semente que Adão, quando pecou, produziu a toda a raça humana. Então Adão, quando peca, esse pecado tornou-se uma semente vindo para todas as gerações, isto é, nós. Então, mas a Bíblia diz também que quando o juízo chegou aqui, que é a morte, diz que a morte passou a todos os homens. Então todos estão mortos em Adão. Quando Adão pecou, Deus encerrou todos em Adão, porque a humanidade saiu de Adão. Aí o que é que acontece? Esse pessoal aqui vivia muito tempo, vivia mais de 800 anos, vivia o que? 930 anos. O que foi que aconteceu? Deus lhe trouxe uma justiça, trouxe leis. Para que essas leis? Para frear o pecado de todos os homens.
porque todos os homens iam morrer em Adão. Só que eles iam passar muito tempo. A vida deles, eles iam esperar muito tempo a morte, 800 anos, 900 anos. A morte demorava a chegar na vida deles. Então Deus faz uma lei para quando eles pecar, na hora eles passar pela morte. Então a lei é justa, porque ela veio frear o pecador na sua prática. Isto está em Romanos 7, 9. Romanos 7, verso 9. Onde fala do pecado individual de cada um. Por que Deus fez macho e fêmea? Porque quando se trata da bênção de Deus, a bênção de Deus está na procriação. Quando Deus fez os animais, e Deus os abençoou. Por quê? Multiplicai-vos e enchei a terra. Então a bênção de Deus está na terra, porque a terra ela é fecunda, porque ela procria, ela faz com que a natureza floresça. Por que Deus abençoou o homem e a mulher no matrimônio? Porque os dois vão ter filhos, e assim a bênção de Deus multiplica e acrescenta. Glória a Deus. Então a gente percebe que Deus passou, por causa do pecado, a julgar o homem de uma forma individual. Mas na mordomia, qual é o grande segredo que há no corpo? Qual o grande segredo que há no corpo? O grande segredo de tudo que há no corpo humano, eu posso caracterizar como, o primeiro segredo é que o homem, no seu próprio corpo, esse corpo humano, ele é o passaporte de permanência na terra. Nós só vivemos na terra por causa do corpo. A razão do homem ser criado com ossos, para que ele fique ereto, em pé. Muitas pessoas que vão até a lua, aonde não tem gravidade, que eles precisam, ficar segurando em alguma coisa para poder não flutuar. Lá, eles quando passam muito tempo lá e vêm novamente para a terra, eles já vêm com doença. Doença no próprio osso ou nos seus próprios ossos. O homem foi feito para viver na terra. O homem não pode ser tirado da terra, porque se o homem for habitar em um outro lugar, na sua massa física, da forma original da sua criação, o homem morre. O peixe não pode ser tirado fora da água, ele morre. Então a gente percebe que o domínio que Deus deu ao homem na terra foi por causa do corpo. É por causa do corpo que o homem recebeu domínio sobre os animais, sobre os animais do campo, sobre as aves que estão no céu, sobre os peixes que estão no mar, domine sobre eles. Então, é o corpo humano que será o vencedor na batalha final. A Bíblia diz que nós vamos vencer a Satanás, e por causa do nosso corpo. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Então, é o corpo. O trunfo da revelação. Que, ao ser tratado, cuidado, bem dentro da ética e da moral, nós vencemos até o próprio Satanás no corpo mediante a fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, veja, meus queridos e amados irmãos, é no corpo aonde Deus tem prazer de habitar, fazer sua morada. A Bíblia diz que aquele que guardar, Jesus disse, as minhas palavras, eu e o Pai viemos e moraremos nele. Então, o corpo do cristão, ele é morada de Deus, sendo ele o templo do Espírito Santo. Com isso, a Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam no crente. Está escrito na Bíblia.
já que o corpo do crente é templo do Espírito Santo, Jesus disse, viemos, eu e meu Pai viemos e moraremos nele. Então o Espírito Santo com o Pai e com Jesus, para habitar no crente Jesus Cristo. De outro modo, no mundo das trevas, que desde o jardim do Éden, o corpo humano foi cobiçado pelo próprio Satanás. Veja que a serpente enganou Eva. Veja que os porcos morreram. Exatamente aquele homem também chamado Gadareno, ele tinha muitos demônios. Então veja, desde a serpente, passando pelos porcos, indo até o homem, ou você ainda não crê que o espírito do anticristo ainda está neste mundo, que vai através de um homem? O que é que vai acontecer no final do tempo? O anticristo, ele vai receber toda a eficácia de Satanás no próprio corpo. Então, o homem, ele é cobiçado no corpo pelo próprio Satanás. Por quê? Porque o Satanás, ele quer governo, ele quer prevalecer, ele quer domínio. Não foi isso que ele mostrou para Jesus? Os domínios do mundo, e disse, eu te darei de uma forma para enganar, tapear. Então, vejamos que no Gadareno, houve uma legião de demônios no seu próprio corpo. Quase 6.000 demônios. Então, em um corpo só. Então, os demônios não precisam de mais de um corpo. Ou seja, um corpo para um demônio, outro corpo para outro demônio, e assim 6.000 pessoas, para cada pessoa um demônio. Não. Os demônios não precisam de um espaço para habitar. Veja que no espaço só estão todos os 6.000 demônios, uma legião. Porque Jesus disse, como é teu nome? Ele disse, legião, porque somos muito. Assim, de uma forma verdadeira, nosso Deus, porque Ele é Espírito, João 4:24, a Bíblia diz que vem o Filho e vem o Espírito Santo. Então Deus habita em um corpo só. Não há necessidade, isto mostrando a realidade e a razão, porque que Deus não fez 3 corpos na terra, para ser um do Pai, para ser um do Filho e para ser um do Espírito Santo. Deus não fez. Ele não fez 3 corpos na terra. Um para o Pai, um para o Filho e um para o Espírito Santo. Ele não precisa de 3 corpos. Ele só precisa de um corpo, do Filho, Jesus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, um corpo só para a revelação da tripersonalidade divina, que é a alma do Pai, a alma do Filho e a alma do Espírito Santo, que no fim Deus será tudo em todos, depois, quando for aniquilado todos os pecados da humanidade, quando a promessa que Deus fez ao Filho, no Salmo 110, versículo de 1 ao 2, assenta-te à minha direita, até que os teus inimigos sejam postos por debaixo dos teus pés. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que o corpo do Filho, que venceu toda a iniquidade, o Pai dirá, venha, senta comigo no meu trono, porque venceste a peleja, venceste a batalha. Então, Deus habitará eternamente no corpo do Filho, e o corpo do Filho que saiu do trono da direita estará reservado para o corpo da igreja. Apocalipse 3:21. Então, meus queridos irmãos, o corpo é o grande segredo, porque ele é o templo do Espírito Santo.
E o Espírito Santo e o Pai e Jesus não perdem a sua identidade pessoal na habitação do crente. Então, Deus não tem problema com espaço. Deus é um espírito que envolve três almas interdependente. Então, qual é o objetivo? O objetivo é Deus criar um corpo futuramente para a sua própria habitação. Hebreus 4, versículo 12. Este corpo, ele foi tripartido em espírito, em alma e corpo. Então, qual é o objetivo? Deus habitar no corpo. Estou mostrando, irmão, a primeira parte do tópico 1. A dimensão material do corpo. Veja que vai além daquilo que está escrito na lição. De cérebro, de corpo físico. Nós estamos estudando que esse corpo é o passaporte que dá direito de vida na terra. Glória a Deus. Então vejamos. No corpo foi manifestado em Jesus os instintos humanos. E um dos instintos que há no homem, que é chamado instinto de comunhão, um dos instintos dos homens, nós temos a palavra comunhão. Jesus usou a comunhão com o Pai na terra, em corpo, porque ele era homem. Então, um dos instintos mais usados de Jesus era o instinto de comunhão. Por isso que esta comunhão fazia com que os demais instintos humanos, que são 6, partindo da comunhão, que é o temor ao Senhor, preservasse a vida de Jesus sem pecado. Glória a Deus. Aleluia. Então, Jesus usou 100% do instinto de comunhão. Oh, aleluia. Que exemplo para nós. Tópico de número 2. A dimensão espiritual do corpo. Então vamos estudar a dimensão espiritual do corpo. Esse uso de metáfora que nós estamos usando, por exemplo, no tópico de número 2, o pecado ou seja, o corpo do pecado, Romanos 6:6. Onde fala que a morte como juízo veio sobre esse corpo do pecado, ok? Então, para reverter esse corpo, é preciso de quê? De Cristo. Então, nós temos que ser batizados em Cristo. Glória a Deus. Por quê? Para reverter o corpo do pecado. Vamos mostrar no desenho? Tudo bem? Aproveite aí para apertar no like, se inscrever no canal. Depois, entre em contato conosco no Zap. No final, nós temos os comentários e peça o nosso Zap. Vamos deixar aí o nosso Zap para você entrar em contato conosco. Vocês nos enviam uma doação de qualquer valor e já estuda as 13 aulas do trimestre sobre mordomia cristã. É uma bênção. O conhecimento de Deus é uma bênção. Então, presta atenção aí. O corpo do pecado. Este aqui é o corpo do pecado. Que a Bíblia diz que ele tem que ser o quê? Destruído. Como esse corpo do pecado é destruído? É quando ele se encontra com Jesus na cruz. Lá vai. Então nós fomos batizados com Jesus aqui. Então o batismo, o que é que acontece no batismo? Sepultamento. Então pega esse corpo do pecado e sepulta. Então ele vem ser sepultado. Glória a Deus. Sepultado. Então por isso que esse corpo do pecado, ele é o quê? Desfeito. Por quê? Porque a alma, esta alma aqui, ela não pode jamais viver de uma forma de escravidão, certo? Debaixo do corpo do pecado. Por quê? Vai morrer, vai para o inferno.
Não podemos viver debaixo do corpo do pecado, porque o corpo do pecado vai nos levar a hábitos imorais. Exatamente, a atos ilícitos, ilegais. Então, se nós aceitarmos a Cristo, nós somos batizados com Jesus aqui, na sua morte. Então, pega esse corpo do pecado, sepulta ele. Então, o que é que vai restar? Vai restar o quê? Vamos ver o que é que vai restar? Depois que pegar o corpo velho, o corpo do pecado, e sepultar ele, a única coisa que vai estar viva é o quê? A alma. A alma vai estar viva, mas o corpo vai estar sepultado. O que é que vai acontecer? Então, o que é que nós vamos fazer? Como o corpo do pecado vai ser destruído, porque a alma não pode ser escrava eterna do corpo do pecado, porque o pecado gera morte, e a morte, ela leva para o estado dela, que é a do mal. Porque a morte, as pessoas e o lugar, quando estão no pecado, eles vão para o estado do mal. Por isso que a pessoa faz o mal, recebe o mal e vai morar no lugar do mal. Então, vejamos. Quando ainda não está com Cristo, o que é que acontece? Há um senhorio que existe por causa do corpo do pecado. Há um senhorio que existe por causa do corpo do pecado. Enquanto o corpo do pecado existir sem a cruz, o que é que vai acontecer? Enquanto o corpo do pecado existir, não for destruído, Paulo diz que o velho homem, que ainda não foi crucificado, ele precisa exatamente pegar esse corpo do pecado, que deve ser destruído pelo sepultamento, isto de uma forma tipológica, que é o batismo em Cristo, quando cremos nele. Então, o que é o velho homem, na verdade? O velho homem é exatamente essa parte aqui que atua nesta. O velho homem é os apetites desorganizados que atuam aqui, que leva para o homem viver uma vida mundana. Então, o que é o velho homem? É os apetites desenfreados. Então, este velho homem, ele tem que morrer junto com Cristo na cruz. Desta forma, o corpo do pecado, ele é destruído, porque ele foi crucificado. Então, os apetites do corpo do pecado são manifestos pelos instintos desequilibrados que estão no corpo humano. De novo, os apetites do corpo do pecado são manifestos aqui, visíveis ao mundo, pelos instintos que estão desequilibrados. Por isso que ele está no pecado. Por quê? Porque ele não adora a Deus, ele adora ídolo. Ele não come direito, ele é um glutão. Ele não tem domínio. Então, todos os instintos estão desequilibrados. Por isso que ele continua sendo um pecador. Desta forma, só a cruz de Cristo pode dar fim aos seus apetites desenfreados. Após a cruz, depois da cruz, um novo homem, glória a Deus. Por quê? Porque esse homem, ele ressurgiu por causa do batismo. Ele ressuscitou com Cristo, glória a Deus. Então, haverá neste novo homem o equilíbrio. Por isso que eu chamo de novos apetites. Comunhão agora somente com Deus. Comer agora de acordo com a ética, de acordo com a lei, de acordo com a moral. Então, seus instintos passaram a se equilibrar. E assim, ele não é mais um pecador, confesso. Ele agora é uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8.
versículo de 1 ao 3. Então, neste novo homem, que há o grande triunfo de uma comunhão que levará o novo homem através do novo corpo criado segundo Deus. Esse novo homem criado segundo Deus, ele passará a alimentar-se daquilo que é de Deus. Então, antes alimentava-se carne da mesma carne. Agora ele passou a conhecer o novo alimento, que é o Espírito Santo no seu espírito humano. Então é o espírito do mesmo espírito. A essência é espiritual. Glória a Deus. Então, Romanos capítulo 6, versículo 12 ao 14. O corpo usado como instrumento de iniquidade. Então, dentro da metáfora que fala que o corpo ele é usado como instrumento de pecado. E qual é a diferença do corpo do pecado que estamos estudando com o corpo mortal? Já estou dizendo, o corpo mortal é o físico. E o corpo do pecado é este com os apetites desordenados, que estão desequilibrados, que vive debaixo do velho homem, debaixo dos apetites pecaminosos. E o corpo mortal é o corpo nosso, físico, que vai para a terra. Este é o literal corpo, que vive independente da escravidão do homem velho. É um corpo que vive pela respiração, pelo sangue. O corpo do pecado é diferente. É aquele aonde o pecado reina. E é este corpo que obedece às leis do pecado, da concupiscência do pecado. O justo, ele é diferente. Por quê? Porque o justo, ele, embora outrora o justo tinha o seu corpo chamado do pecado, é o que está na lição que nós estamos estudando. Mas ele também tem um corpo mortal. Como ele passou pela cruz, ele já está depois da cruz. Antes, o corpo do pecado habitava nele. E o corpo mortal ainda estava nele. Depois da cruz, esse corpo do pecado é desfeito. O que vai continuar com ele ainda é o corpo mortal. Aí Paulo vai dizer que é necessário o que é mortal, glória a Deus, se revestir da imortalidade. Ele não fala mais do corpo mortal, porque o nosso problema agora não é o pecado. O nosso problema agora é aquela luta carnal. Faz ou não faz, quer ou não quer, pratica ou não pratica. Então, esta luta carnal é o grande problema dos crentes. Então, o corpo do pecado não está mais com o justo. Esse corpo do pecado aqui foi deixado aqui, ó, na cruz, porque ele foi sepultado junto com Cristo. Aleluia. Por quê? Porque é no corpo do pecado. É forte, viu isso aí? Preste atenção. Aonde diz 1 João capítulo 2, versículo 16, porque tudo o que há no mundo, está falando do corpo do pecado. Hoje nós não temos mais esse corpo do pecado, embora temos uma luta. Porque nós não estamos fazendo o que o corpo do pecado quer. Porque o que, leia aí, 1 João 2, versículo 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, o soberbo da vida, a concupiscência dos olhos, não é do Pai. Então, não é do Pai. Veja, ó, não é do Pai. Por quê? Porque o Pai já nos salvou em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo de 1 ao 2. Então, não é do Pai.
as coisas do mundo passaram, eis que foi feita uma nova criatura, somos novo homem. Então, nós temos um corpo mortal, mas estamos aguardando a redenção do nosso corpo. Estamos falando do corpo, a mordomia. Isto é profundo. É profundíssimo. Quando fala do corpo, é profundo a aula. Dentro do aspecto da mordomia. E qual zelo? O que eu preciso fazer com que este corpo não pereça? Esta é a parte da aula da mordomia cristã, onde nós devemos ter o cuidado como mordomos. Presta atenção. O corpo mortal, ele espera o quê? A transformação. Glória a Deus. Romanos 6:13. Veja uma das formas do corpo mortal tornar-se corpo do pecado. Não é possível que você não já aprendeu a diferença. Corpo mortal, o meu corpo físico. Esse corpo físico aqui é o corpo mortal, que vai para a sepultura. Corpo do pecado, os desejos pecaminosos, que já foram sepultados. Glória a Deus. Então, o que é que faz com que um corpo mortal venha a ser um corpo do pecado novamente? Entendeu aí? Caiu a ficha? É forte, né, isso aí? Então, vamos usar a mente? É quando os membros... Lá e vai. Chega, eu estou me arrupiando aqui. É quando os membros deste corpo mortal são apresentados ao pecado como instrumento de iniquidade. Então, esse corpo mortal, que uma vez foi... Voltando aqui, para ver se você se lembra. O corpo do pecado foi deixado na cruz. Nós temos um corpo mortal, continua conosco, até o quê? Até a morte, já está dizendo, corpo mortal, até morrer. Ou então, até ser transformado. Paulo falou sobre isso. Para quando Jesus vier, não deixar nós morrer, não for achados nus, sem o corpo. Então, pega esse corpo, transforma, sem passar pela sepultura. Então, Jesus já arrebata o corpo, transformado, ressuscitado, ou seja, transformado de uma forma gloriosa, sem passar pela morte. Ok? Então, se esse corpo ainda está vivo, embora mortal, o que é que vai acontecer? Os membros. Qual é os membros? Que está no corpo. Olha os membros. Os membros. Os membros. Mão. Olhos. Audição. Olfato, paladar, tato. Os membros desse corpo. Se ele for mente, coração, se ele for usado para instrumento de iniquidade, o que é iniquidade? É a instituição, é pegar o pecado e fazer dele lei. Se um país pratica um pecado e está instituído a nação, então o país está na iniquidade. Há famílias que estão na iniquidade. Por quê? Porque eles não saem daquela prática. Por isso que a instituição do pecado se chama iniquidade. Então, quando esses membros do pecado, estes membros deste corpo mortal, melhor, se ele fazer com que se torne um instrumento de injustiça, que é de iniquidade, aí ele faz com que este corpo mortal volte a ser um corpo do pecado. É terrível, né? É o porco voltar para a sua lama. É o cachorro voltar para o seu vômito. É terrível isso aí. É terrível. Glória a Deus. Meus queridos, nós já estamos com 56 minutos de aula. Ainda tem muita coisa para falar. Por isso que eu lhe peço, entre em contato conosco. Faça uma doação de qualquer valor. Eu envio pelo meu zap pessoal para você que é líder, mestre, você que é professor, superintendente,
Você que dá aula aí na sua classe, na sua igreja, seja qualquer denominação, seja os nossos pastores, presbíteros, diáconos, entre em contato conosco. Vamos estudar este trimestre com maior dedicação e com a maior instrumentalidade, a palavra de Deus. Então, deixaremos o nosso zap embaixo para você nos enviar uma doação para o trimestre. Que Deus venha te abençoar e te guardar, e que esses conhecimentos sejam vivos a cada momento na sua e na minha vida. Então, fica com Deus, até a próxima aula de número 3, que estudaremos mais um capítulo da nossa lição. Lição 3, a mordomia da alma e do espírito. Fica com Deus e até lá, se Deus quiser, com a graça e a paz do Senhor. Deus abençoe a todos e até lá, se Deus quiser.